Bom, eu penso da seguinte maneira, o preço da comida, por exemplo, que chega à nossa mesa, depende muito da política econômica que vem sendo pensada pelo governo federal. A qualidade de vida que nós temos nos nossos municípios depende da política adotada pelo executivo e da ajuda que ele recebe do legislativo. E assim também é o que vale também para o Estado. Acontece que as pessoas, em primeiro lugar, não conseguem diferenciar o que é de cada instância, o que é do executivo, legislativo, judiciário, o que é do município, o que é do Estado, o que é responsabilidade do governo federal. Falta na escola algum tipo de disciplina específica para trabalhar essas questões ainda. Por exemplo, já existe projeto para trabalhar noções básicas de Constituição, que já seria um primeiro passo. Mas nós não sabemos ainda muita coisa sobre a organização social e política brasileira. No passado tinha uma disciplina específica para isso, só que ela tinha sido elaborada pelo regime militar. Por conta disso, depois, na nova república, o pessoal acabou retirando ela, mas acabou ficando um vazio, sabe? Essa é uma dificuldade. Aí, talvez houvesse uma intenção assim de provocar, melhor dizer, promover o desinteresse dos jovens pela política. É isso. Então, a resposta é mais complicada do que parece. Dizer que ele é totalmente desinteressado não é verdade, né? Muitos jovens são bastante interessados, têm participação. Você vê jovens promovendo debates nas mídias. Então, muitos jovens se interessam de verdade, no caso de vocês. Agora, tem muitos jovens que talvez não se interessem porque não entendem bem certo o que é, na verdade, política. Não entendem que política é a arte de administrar bem a sua cidade, o seu estado, né, o seu país. Então, talvez assim, está muito mais ligado ao conceito de política, ao entendimento do que é política. Se eles entenderem efetivamente o que é política, daí logicamente se interessavam, né? Confunde política com politicagem, essa safadeza que a gente vê hoje em dia. Eu acho que tem muito jovem interessado por política sim, né? E eu acredito assim que as redes sociais elas deram um up nesse sentido, sabe? Agora, lógico, tem uns que, vamos dizer assim, porque você pensar em política é sempre mais complicado, dá mais trabalho, né? A democracia dá trabalho. Então você pensar vamos dizer assim, é mais cômodo, você sente com mais liberdade quando você passa essa autoridade para outro, né? Talvez seja isso, também um pouco, digamos, uma certa preguiça por parte de alguns. Em primeiro lugar, promovendo no jovem um entendimento mínimo do dicionário político. O que é política, o que é democracia, o que é povo, o que é país, o que é nação, o que é governo, o que é constituição, o que é estado democrático de direito, o que é o estado de bem-estar social, né? O que é propriedade, o que é liberdade, o que são direitos sociais, civis e políticos. Se as pessoas entendessem minimamente o que é cada uma dessas coisas, já ajudava bastante, porque daí como você vai jogar um jogo de xadrez, você tem que saber o que cada um faz, né? É mais ou menos nessa direção. Acho que a primeira coisa é aumentar o cenário político das pessoas, dos jovens principalmente. Também tem uma coisa interessante, tem um alemão, um pensador bem interessante chamado Jörg Riesling, e ele escreveu um livro sobre aprendizagem histórica, um deles é esse. E ele fala o seguinte, que não existe uma didática específica para tratar questões como, por exemplo, direitos humanos, ou para os alunos conhecerem a Constituição, por exemplo, para além de um catálogo de normas. Entender assim a coisa de uma forma mais profunda, entende? Não existem didáticas específicas ainda pensadas para isso. Esse é um problema bem sério. Não existe inclusive material didático ainda apropriado para isso. Esses dias eu estava pesquisando o catálogo de uma grande editora sobre a questão de direitos humanos ou sobre a questão da Constituição, que agora parece que vai ser obrigatório o ensino sobre noções de Constituição em todas as disciplinas, no ensino fundamental e médio. E aí, assim, os livros que a editora estava oferecendo são de professores que trabalham assim, na Faculdade de Direito da USP, por exemplo. Então a linguagem do cara não é por nada, mas é difícil, sabe? Não tem um diálogo fácil com o jovem. Então, por exemplo, isso ainda vai ter que ser criado ainda. Você acredita? Alguém vai ter que produzir material ainda nessa direção.
Já falta nesse sentido. Então acho que a primeira coisa é conhecer melhor, ampliar o dicionário político de todos. E segundo, criar materiais didáticos e didáticas adequados para tratar desses temas. Bom, a sociedade ela tem que fazer valer os seus direitos. Os primeiros direitos nossos são os direitos civis, direito à vida, liberdade e propriedade. O segundo grupo de direitos são os direitos políticos, é votar e ser votado. E o terceiro grupo de direitos são os direitos sociais. É o direito de participar minimamente da riqueza gerada pela humanidade, direito à saúde pública, à educação, à segurança alimentar. Acontece que quando a gente pensa, por exemplo, em direitos políticos, os direitos políticos vão além de votar e ser votado. Você participa da vida política. Quando você participa da vida política, você está participando assim, você está ajudando a pensar os destinos da nação, do seu país, do seu município, do seu estado. E você não ajuda a pensar e formular políticas públicas apenas votando e sendo votado. Por exemplo, você pode participar da associação de bairros, você pode participar da sua igreja, você pode participar do grêmio estudantil, você pode participar do sindicato, entende? Existem outras instâncias, outros espaços para além do votar e ser votado, e isso é difícil colocar na cabeça das pessoas. Então, por exemplo, assim, a discussão sobre o salário mínimo não é só uma questão do presidente e lá, do presidente da Câmara dos Deputados, do presidente do Senado, não é só eles que têm que pensar nisso. A Federação da Indústria do Estado de São Paulo tem que pensar nisso, a CUT tem que pensar nisso, sabe? Os trabalhadores como um todo, os aposentados têm que pensar nisso também, porque é um assunto que interessa a todos, tá certo? Então as pessoas teriam que entender assim, que participar da vida política é como lá na Grécia, né? Política vem de polis, é participar de um debate mais amplo, além de votar e ser votado. Nós vamos ter uma noção mais clara após as eleições agora de 2018. Né? Tem candidatos, por exemplo, que com um tempo mínimo, muito pequeno, no caso do candidato Jair Bolsonaro, que tem 7, 8 segundos de televisão, ele consegue ser um fenômeno de mídia. Então a gente não sabe ainda qual vai ser o impacto verdadeiro das mídias na questão do voto. A questão é que as mídias, elas tiraram um pouco do controle que as grandes, por exemplo, a rede social, não é bem assim. As redes sociais tiraram um pouco do controle da informação que estava na mão de meia dúzia de empresas, de grandes empresas. Né? Hoje há um movimento maior de informações. Por um lado, isso é muito bom. Você vê o que aconteceu no norte da África, por exemplo, na Primavera Árabe. Né? Em grande parte, aqueles momentos se devem ao papel das redes sociais. Então, é positivo. Só que daí tem um outro problema. Também nas mesmas redes sociais circula muita mentira, fake news. Né? E isso também tem mobilizado as pessoas, tem incentivado as pessoas a tomar decisões políticas baseadas em mentiras, em histórias inventadas. Né? Tem alguns políticos que estão se sobressaindo disso aí. Nos Estados Unidos, inclusive, tem um debate bem sério sobre isso, na verdade. Então, a gente não sabe bem certo qual vai ser o verdadeiro impacto, acho que só depois da eleição de 2018 eu vou ter isso um pouco mais claro. Né? Por um lado, foi positivo, principalmente a questão das redes sociais, porque quebrou, vamos dizer assim, a hegemonia, né, dessas grandes redes de televisão, isso foi legal, mas só que também trouxe outros problemas. É porque nem não há um controle muito adequado, um filtro muito adequado das informações. Né? Então tem muita mentira circulando e isso tem, digamos assim, mobilizado a ação das pessoas, o pensamento delas, baseado em mentira. Você vê pessoas falando bobagens, por exemplo, sobre direitos humanos, né? Você já viu isso, né? Falando muito que direitos humanos é feito bandido, as coisas assim, né? Que você dando acesso maior às armas vai diminuir a violência, umas coisas desse nível, não é verdade? Tem outras bobagens maiores assim que circulam por aí que não dá nem para debater. Nós precisamos orientar nosso voto por alguns princípios que são fundamentais a toda a humanidade.
Um deles é o respeito à Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? O Theodor Adorno, em um texto brilhante chamado A Educação Após Auschwitz, né, logo depois do Holocausto, ele falava que a função primeira da educação é evitar que algo como Auschwitz volte a ocorrer. Só que, infelizmente, algumas pessoas, pelos candidatos que elas estão assim optando, a gente corre o risco de voltar a ter um tipo de Auschwitz novamente, um novo Holocausto. Essa que é a grande realidade, né? Porque aquilo que aconteceu em Auschwitz, de acordo com o Theodor Adorno, não é algo fora da curva, não é algo tão anormal, infelizmente já era esperado. Todo mundo esperava que ia dar errado e acabou dando errado, entende? O que aconteceu, essa questão do fascismo, do nazismo, não é algo que está preso ao passado, é algo que ainda faz parte do presente, infelizmente. Não é verdade? Então a gente precisa orientar o nosso voto, primeiro, pelo respeito profundo à Declaração Universal dos Direitos Humanos. O nosso voto também deve ser orientado pelo respeito profundo à ordem democrática, ao Estado Democrático de Direito, respeito à nossa ordem constitucional. Qualquer candidato que propõe algo que vem contra a nossa ordem constitucional, sinceramente não merece o nosso voto. Então, basicamente, essa questão, você precisa pensar na Declaração Universal de Direitos Humanos, precisa pensar na nossa Constituição, respeito à nossa Constituição, ao Estado Democrático de Direito, né? Basicamente essa é a questão. E evitar a ascensão novamente desses grupos extremistas, né? Porque esse pessoal já colocou boa parte da humanidade em fria e a gente não precisa entrar nessa furada de novo.